Boa noite a todos, boa noite ao pessoal de casa, sejam bem-vindos. Parabéns pela coragem de todos de estarem aqui nessa noite fria, nossa palestrante também, gratidão. Vou passar os recados rapidinho. Não tem alguém novo? Todo mundo já é da casa, né? Então, ligar telefone, celular, para a gente poder cuidar da gente, hora de deixar a vida corpórea, material lá fora e cuidar um pouquinho da vida espiritual, se acalmar, sair do estresse, da ansiedade. Horários de chegada na casa, 20 para as 8, 15 para as 8, para dar tempo de tomar o passe de limpeza, se ajeitar, se acalmar, se harmonizar, para iniciar o tratamento. Temos atendimento telepresencial, quem quiser conversar com o pessoal, como está se sentindo, como está indo o tratamento. Geralmente a gente faz a cada 8 semanas, ou se a gente está sentindo alguma coisa, se for possível, aí a gente encaixa para conversar, para falar de como está se sentindo. Vícios, álcool, drogas, fumo, comida e excesso. Comida nem é vício, né? 2 horas antes, uma refeiçãozinha leve, para a gente não ficar sentado aí, se sentindo mal no estômago, né? Para que a gente possa receber o nosso tratamento de uma forma agradável e que a espiritualidade possa ajudar a gente o máximo possível. Doações, nós vivemos de doações, então recebemos todos os tipos de doação para o bazar, para o Peixe de Chão, que vai ter agora dia 29, tudo a R$1. Aproveitem, divulguem, participem. Também recebemos doações de alimento, como eu digo, às vezes a gente recebe uma cesta básica grande do trabalho, a gente não usa tudo. Se tiver alguma coisa, pode trazer para a gente aproveita e ajuda as pessoas que estão precisando. Boa noite. Temos a caixinha de vibrações de madeira lá na frente. Quem tiver alguém desencarnado, que quer mandar vibração, ou até mesmo pessoas encarnadas que não podem vir, que a gente acha que está precisando de harmonia ou de saúde, que está doente, pode colocar o nome na caixinha para receber as vibrações. Temos os cursos da casa, como agora estamos no final de julho. Final de julho não, né? Nós estamos em junho, então vai ter curso começando em agosto? Acho que não, né? Se tiverem interesse, vão deixando o nome, que quando os cursos iniciam, a gente entra em contato. Os cursos são gratuitos e online. Pedindo silêncio. O Evangelho no Lar, né? A importância do Evangelho no Lar, que é a limpeza na casa de vocês, a limpeza energética. É muito importante. Mas toda semana o pessoal fala do Evangelho no Lar. Toda semana a gente fala, e eu tenho certeza que tem gente que ainda não teve coragem de começar a fazer. Então, é importante. É importante para a harmonia da casa, é importante para a harmonia da família. Se a família não quiser sentar para fazer, faz sozinho, faz com o cachorrinho. Eu, às vezes, faço com o meu cachorrinho. E assim vai. Porque é importante a limpeza da nossa casa. Temos o folhetinho, e se vocês tiverem dúvida, pode falar com a gente, que a gente ajuda vocês. Temos as lives nas terças, quintas e domingos, às 10, às terças e quinta, a partir das 20 horas, que é a hora que a gente começa e a gente transmite aqui para vocês. E não esquecendo, dia 29, Peixe em Chão. Tá bom, pessoal? Então agora nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje, para que possamos ter um tratamento, um acalento para os nossos corações, para as nossas mentes, que os nossos mentores possam estar presentes nesse momento, abrindo os nossos corações e as nossas mentes, para que estejamos abertos a receber aquilo que viemos buscar e possamos levar o melhor proveito do tratamento. Que assim seja, graças a Deus. Agora, Silvia, a palestra. Eu vou continuar rindo. Você vai continuar rindo? Eu vou ficar aqui chorando. Não, né? Porque a vida já é chata, a gente já passa por tanta coisa, né? Nós não vamos ficar emburrados, né, gente? É isso, boa noite, então. Boa noite. De novo, já tem uns tempos aqui, né? Eu não queria falar, mas já que você falou, então. Uns tempos aí.
Falei pra Flávia, falei, nossa, acho que faz tempo que eu não vou. Mas aí vocês vão me aguentar hoje e terça que vem. Eu venho substituir o Celso, né? Tá doente. Então, hoje, então, seguindo os estudos do Palavra de Vida Eterna, né? Nós vamos falar de um tema que todo mundo precisa pensar. Inclusive, eu, que sou a primeira que tem que pensar. Que é sobre afeto, sobre sentimento, sobre gostar das pessoas, né? Desse relacionamento que a gente tem com as pessoas, né? Que Emmanuel, então, vem pedir para a gente pensar um pouco sobre esses nossos relacionamentos. Todos nós encarnamos e temos os espíritos que são mais amigos da gente, né? A gente tem mais afinidade, que não necessariamente precisam ser do nosso sangue, né? E temos aqueles que a gente, nossa, não vai com a cara, né? Como diz o Kiko, você não vai com a minha cara, não é? Não vai com a cara, o santo não bate, não sei, não é? Um monte de coisas, aqueles que a gente não tem muita afinidade. Muito provavelmente, esses espíritos que a gente não tem afinidade, a chance deles estarem dentro da nossa família são muito maiores. Então, o cunhado, né? A sogra, né? O marido, a mulher. Essa galera aí é Salva, gente, só o marido. Não posso. Os relacionamentos, eles são uma grande escola de aprendizado. Não só de convivência e de empatia, mas de autoconhecimento. Porém, esse tipo de reflexão é uma coisa mais recente. E olha que o Emmanuel escreveu isso em 1950 e pouquinho. Foi um escândalo. E como era a sociedade naquele tempo? Faz 50 anos, 70 anos, né? Como era? A mulher tinha que ficar lavando e cozinhando, cuidando das crianças. A opinião dos outros numa roda de homens, se você não fosse homem, não servia para, com todo respeito, estou falando alguma mentira, senhora? Que ela tem experiência, ela deve ter vivido isso. A gente ainda vive, né? Alguns amigos mais recentes. Não só o casal, como os filhos não podiam nem chegar perto da conversa, né? Sim. De fato, algumas conversas eu acho que criança não precisa participar mesmo. Até hoje eu acho que a gente precisa fazer esse filtro, né? Mas nós estamos falando mesmo, né? Qual é o nome da senhora? Aparecido. Dona Aparecida? Nós estamos falando mesmo disso, né? Dessa conversa dos homens, né? Os homens tinham o grupinho deles, as mulheres, e subentendia-se que as mulheres iam falar só coisas fúteis, porque elas não estudavam. Né? Lembra minha mãe? Minha mãe travou uma guerra com a minha avó, ela precisou fugir de casa para estudar. Porque minha avó falou assim, eu fiz só até a oitava série, você não precisa fazer mais nada não. Minha mãe queria fazer o normal, né? Ela fugiu do interior para São Paulo, para poder estudar, que era o magistério na época. Porque minha avó não. Mulher tem que casar com um homem que sustente ela e pronto. Né? Hoje a gente está pensando sobre os relacionamentos, algo que o Emmanuel já foi falando lá em 1950 e pouco. No Palavras de Vida Eterna é da década de 50. Né? Ele veio falar o quê? A gente sempre parte que relacionamento é o outro que é o meu foco.
E o Emmanuel vem dizer que o foco em todo relacionamento não tem que ser o outro, tem que ser quem? Eu mesmo. Eu mesmo. O meu casamento não está bem por culpa de quem? Você vai perguntar. Do marido. O marido diz que o casamento não está bem por culpa da mulher. Né? O meu filho não obedece porque ele puxou quem? A mãe. O pai, a mãe, a avó. Não é assim? Esse meu amigo, eu faço tudo por ele, mas se ele pisar na bola comigo... Aí já dizia o Santos, né? Não desejamos mal a quase ninguém. A quase ninguém, porque tem um pessoal que deseja mesmo. Né? E como a gente começa a consertar esses relacionamentos? Que a gente olha e fala, relacionamento abusivo. Tóxico, né? É tóxico. É, tóxico. Todo relacionamento faltado, na falta de autoconhecimento, vai dar ruim, vai ser tóxico em algum momento. Porque nós somos espíritos em desenvolvimento. Não somos espíritos puros, que o outro faz uma coisa errada e a gente fala, é o momento dele, né? Vocês fazem isso? Vocês fazem isso? Quem faz isso? Esse casal aí também. Não desvia o olho, não. Faz isso. Não, assim, eu já fui mais barraqueira. Agora eu tô mais paciente. Agora está autocontrole. Eu já tô mais maleável, porque ele é tranquilo, ele é tranquilo. Aí sempre que eu ficava irritada, ia lá e cutucava, mas agora eu tô baixando a guarda, falando, não, deixa, tudo bem. E agora tá tudo mais tranquilo mesmo. Eu já fui mais barraqueira, agora eu tô mantendo o autocontrole. Tá evoluindo. Tô. Está se conhecendo. Aquele casal ali já está há muito tempo, né? Que eu já conheci. Já faz muitos anos, né? E ela é a mais calma, não é? É, eu sou barraqueiro. O contrário. Relacionamento. Por que tê-los e por que não tê-los? Não é? O ditado antigo, como que é quem casa quer fugir, né? Como que é? E quem tá fora quer entrar, quem tá dentro quer sair, não é assim? Pois é. Mas a gente não está falando só de casamento, né? Nós estamos aproveitando aqui para refletir, porque toda relação, ela tem um objetivo. A construção dos melhores sentimentos, que é o amor. Quando a gente tem raiva de alguém, ódio de alguém, é porque o amor está doente. O Chico falava isso. Sabe por que o amor está doente? Porque alguém que não te significa nada, que sentimento você tem por ele? Nada, você já falou. Não significa nada. Você nem conhece. Né? Eu conheço você superficialmente. Mas eu não conheço. Estou conhecendo a Dona Aparecida hoje. Qual o sentimento que eu tenho por ela? O máximo de irmandade, de estar ali. Olha, vem aqui na casa, eu também vou. Eu tenho um sentimento de ódio, de vingança? Não tenho, porque eu não conheço. A partir que eu começar a conviver, aí ela vai me descobrindo, eu vou descobrindo ela, e a gente, nesses ajustes, às vezes dá ruim. Porque um espera sempre que o outro resolva as coisas. Resolva o que está errado naquele relacionamento, né? Ai, a família está atrapalhada, por quê? Por causa do seu pai, por causa da sua mãe, né? Assim, ela mesma falou, eu sou barraqueira, né? Já fui. Mas é assim, tem pessoas que se expressam mesmo. Não passa por um filtro para ela pensar antes. Só que eu tenho certeza que você
foi um momento que você refletiu e falou assim, sabe quem está se prejudicando? Eu. Então cansei. Agora também não quero mais. Só que isso não é uma coisa que eu vou embutir na sua cabeça, que o Espiritismo vai embutir na sua cabeça, que o Espírito mesmo falando com você vai embutir na sua cabeça. Isso é uma coisa que você vai conquistar sozinho. E é por isso, entre outras coisas, que quando Kardec pergunta, né, para os Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, quando a pessoa muda, né, quando o Espírito muda, quando ele se transforma, e os Espíritos dão uma resposta muito incrível quando ele cansa de sofrer. É essa a resposta. Mostrando que a gente precisa vivenciar as coisas, às vezes até o último fio da dor, para transformar aquilo. Com certeza você passou uma experiência traumática, que você falou, chega, agora deu. Né? E precisou avaliar. E todos nós, viu? Como que é seu nome? Elaine. Presente, eu também. Todos nós. Mas, por isso, Emmanuel vem chamar a atenção sobre a importância da gente pensar como nós somos parte daquelas relações doentes, das quais a gente fica esperando coisa boa. Então, eu vou dizer assim para você, para vocês, vamos pensar assim. Vou dar o seguinte exemplo. Eu quero que os meus amigos, os meus familiares, aqueles que eu amo, respeitem a minha opinião. Sem questionamento. Eu sou Bolsonaro, e não é para ninguém perguntar se eu gosto do Bolsonaro. Sabe assim, vamos dizer? O que aconteceu aí nas últimas eleições? Tem gente da família que nos fala mais. Porque o Bolsonaro e o Lula, né? E eles fizeram toda a diferença na nossa vida. Vocês estão vendo? Mas fizeram a diferença? Eu estou inventando? Não. Eu tenho parentes na minha família que não falam mais um com o outro. E outros, como eu, que falei, cara, eu não vou nem me declarar, porque se eu declaro aqui, eu vou perder a convivência. Não, vou ficar na minha, eu voto secreto. Não é? A gente precisou fazer isso, virou uma esquizofrenia, uma coisa muito louca. Não é? Por quê? Porque a sua razão sempre tem que prevalecer. Sim. E aí, né? Emmanuel questiona, quando você não quer que o outro exija nada de você, você pode exigir? Mas, na maioria das vezes, eu quero que você saiba que eu tô certa, né? Como fala lá, nesses casamentos, tem sempre uma pessoa certa. E a outra é o marido, né? Vocês já ouviram falar? Uma pessoa certa, a outra é o marido. Né? Agora, será que a gente para pensar que boa parte, às vezes, do comportamento do outro conosco é reflexo da gente com eles? Eu já vi uma professora, muitos casos de crianças que na sala são pessoas incríveis comigo, crianças incríveis. Quando chega a mãe, misericórdia, Senhor, meu Deus. Cala a boca, fala pra mãe. Vai para aqueles lugares. E eu falo assim, nossa, eu já chamei a atenção de pessoas. Eu não acredito que você está falando isso para sua mãe. E vocês devem conhecer pessoas como isso. Relacionamento totalmente desequilibrado. Por quê? Porque alguém está sendo autoritário e o outro é o pai ou a mãe. É a criança. A senhora falou agora há pouco, né? As crianças não podiam participar. E eu ainda acho que tem assuntos que as crianças não têm que participar. Porque elas não têm ainda experiência
e condições emocionais de dar palpite sobre o assunto. Não que você vai esconder. No caso de separação, por exemplo, você tem que preparar aquela criança. Porque ela não tem nada a ver com a sua vida da briga do casal. Então, precisamos prestar atenção em quem nós estamos sendo dentro daquela relação. Amigos, é muito comum a gente virar inimigo. Então, aí a gente estava falando que você só é inimigo, você só tem ódio de quem um dia você amou e se sentiu enganado, traído, né? E eu estou falando disso porque quem são os obsessores? É um espírito que passou, olhou e falou, não gosto de você, agora eu vou te acompanhar. Esse? Ele encontrou alguma coisa na gente, né? Esses aleatórios que podemos encontrar, a gente atraiu por afinidade, ou por conta da bebida, ou por conta de outras coisas, né? Da fofoca. Quando você ficava muito brava, você sabia que tem a galera que fala, vai, xinga mesmo, sabia? Quando você tá passando na frente do bar, você tá tentando não beber mais, ele fala assim, você vai curtir, você vai gostar, te induz. Se você estiver ali um pouquinho vacilante, cai na conversa dele. Mas quando você age com a razão, você fala assim, não vou beber, hoje é segunda-feira, não vou beber. Vai ficar uma coisa ruim, mas você vai passar. Mas vai ficar, tem que saber. Vai ficar uma coisa ruim. Você ia falar da pessoa. Os maus hábitos são de vários tipos. Você ia falar mal da pessoa. Tem gente que tem prazer. E é vício, né? E aí o que ela faz? Ela não vai falar mal. Aí ela fica... Não, eu não queria falar mal, mas eu vou dizer uma coisa. Então ela começa a dar desculpas para ela cometer aquilo e ela se sentir o quê? Alívio. Né? Aí tem aquele caso onde as pessoas espelham no outro, quer dizer, ficam vendo no outro o que tem em si. Esses, por exemplo, ciumento exagerado. Ciumento está tão adoecido das inseguranças, dos traumas de infância, que tudo isso a gente considera. E também, às vezes, questões de outras vivências juntos, onde um enganou o outro ali. E ainda que esse espírito agora seja outra pessoa, tenha se transformado, o outro ainda tem uma lembrancinha. E ele está sempre esperando o outro sacanear. Está sempre esperando. A qualquer momento ele fala, quer ver? É agora que ele vai me trair. É agora que ele vai me enganar. Quer ver como ele vai fazer isso? Quer ver como ele vai fazer aquilo? Isso que a gente ainda tem o esquecimento do passado, mas muita coisa não fica esquecida. Tem coisas que são reveladas no dia a dia das nossas vidas. Não precisa nem na cartomante, vai acontecer, você vai lembrar. Né? Você tá nem, o que eu fiz na tua vida? Não precisa. Né? E quando a gente está diante de uma situação dessa, quando você está com muitos ciúmes, você fica com o olho em quem? Que o outro vai te trair. Quando que a gente para, é o que o Mano está falando, para pensar, opa, por que estou sendo atormentado por esse tipo de sentimento? Porque se você já sentiu ciúme na sua vida, você sabe que aquilo é um fogo que queima uma coisa terrível, não é? É uma coisa terrível. Você nunca teve ciúme? Que bom, eu já tive. Eu sou espírita ainda treinoso, estou tentando. Já tive. E dói.
A gente consegue entender, porque tem gente que entra naquele turbinho e dá uma pirada. Porque pira mesmo. Você começa assim. Sabe a mulher quando tá com medo de estar grávida? O que ela vê na rua? Só mulher grávida. Vocês já tiveram medo de estar grávida? Eu já também, gente. Pelo amor de Deus, eu não posso estar grávida. Né? É assim, né? A gente é assim. Faz as coisas, mas não quer o quê? Ter as consequências. Não é? Não é? Aí, quer beber, mas não quer ficar bêbado. Não bebe. Né? Não, mas eu gosto de beber. Mas então vai ficar bêbado. É consequência. Né? E o ciumento, ele tá treinando para ser o quê? Um obsessor. Por quê? Mas ele tá obsediando só o outro? Não. Ele tá fazendo auto-obsessão. A auto-obsessão é quando você começa a dar voz para essa busca. Ele vai me trair, ele vai me trair, ele vai me trair. Você começa a tomar atitudes de perseguidora e depois você começa a ver coisas que realmente nem existem, mas na sua cabeça faz todo sentido e você começa a falar, eu sabia, olha, eu nasci para ser enganado. Você começa a fazer mal para você. Primeiramente. Pensamento negativo. Sim. Que vão induzir a gente a pensar só o pior de nós mesmos. Porque eu sou uma tonta, porque eu acredito nos outros, você entendeu? E aquilo não está falando de nós. Está falando que ali tem um problema. Há algo que desperta, eu não sei porque há algo. Nossa, eu me desperto a isso, eu tenho medo. Eu estou receosa. Né? Eu me lembro que eu sou casada pela segunda vez. Meu primeiro marido, eu tinha muito ciúme. E eu, de fato, tinha certeza que ele me traía, mas eu não sabia. Eu tinha 19 anos, eu não sabia explicar o que eu sentia. Todo mundo dizia, para de ser doida. Eu falava, ai. E eu me controlava, porque eu não ia lá, ia pro banheiro chorar, ia chorar, eu ficava chorando. Eu vivia chorando, a rainha do choro. Né? Até que um dia eu cansei. Falei, Deus, deu pra mim sofrer, agora chega. Não vou ter mais ciúme. Passou. E parei também, aí fiquei fria, e cada um no seu canto. 20 anos depois. Casou de novo. Não, eu descobri que ele realmente me traía, que ele tinha uma filha 2 meses mais nova que a minha. Quer dizer, eu estava grávida e ele estava fazendo filhos. Que lindo. Mas ele é meu best friend hoje, meu best friend. Eu conto aqui com o maior... Porque eu resolvi aquela questão lá atrás. Quando eu falei, ai, deu pra mim. Quero viver essa vida aqui, não. Essa vida de ficar pensando, se o outro tá me traindo, se o outro tá... Ai, não. Deu pra mim. Quando apresentou, minha filha veio me contar, cheia de dedos, pensando que eu ia fazer. Eu falei, gente, eu dei uma gargalhada, tipo... Tá vendo? Eu não sou louca. Tá vendo como eu sabia? Safado. Pensei, aí fui lá e fui conhecer a moça, e aí ele não sabia onde enfiava a cara. Eu aproveitei, tá? Eu falei, você pensou que você me enganou? Você não me enganou, viu? Eu sempre soube. E zoaram. Nós somos muito amigos, né? Porque, na verdade, é isso, né? A gente ficar grávida, fiquei grávida muito mocinha e exigia que ele estivesse comigo, mas ele não estava. Então, a escapada é porque ele não pertencia àquele relacionamento. Mas eu também não queria, porque senão eu não tinha soltado fácil. Eu tinha o quê? Orgulho. Eu não vou ser, e isso eu falava, eu não serei uma mãe solteira. Eu não serei uma... Aquelas atitudes de ciúme falavam de quem? Dele? Falavam de mim. Quem estava precisando de ajuda? Eu.
Porque o que ele tinha que fazer, ele ia fazer, porque ele não pertencia àquele relacionamento. E muitas vezes a gente fica, né? Eu quero casar só se for com fulano, não é? E persegue, né? Eu quero viver, mas eu quero viver só com esse fulano. Eu não quero não sei o quê, sabe assim? E aí a gente vê pessoas que entram numa neurose, tiram a própria vida para que o outro sofra. É sério. Porque, você não quer ficar comigo? Pois eu vou me matar para você passar a sua vida inteira com remorso. De quem nós estamos falando? Do outro ou de nós mesmos? De nós mesmos. Só que quando a gente diz, quando a gente olha, a gente fala assim, eu sou assim porque ela fez isso. Eu sou assim porque ele não me deixa em paz. Eu sou assim porque... Você entendeu? É sempre o outro. E o Emmanuel veio pedir para a gente olhar por nós. Que a pessoa que nós temos mais responsabilidade nessa encarnação somos nós mesmos. Então, a gente tem que partir do preceito. Eu sou uma pessoa digna de amor, de afeto. Eu faço muitas coisas boas, né? A gente precisa conhecer as coisas boas que nós somos capazes de fazer. Mas não desconhecer que eu faço umas coisas erradas. E é isso que eu preciso arrumar. E a gente fica preocupando em arrumar os outros e não arrumar a si mesmo. Quantos anos vocês são casados? 7. Aí você me contou a história, né? Teve uma história lá que ele foi te buscar. Eu me separei do pai do meu filho, porque ele tentou me matar na frente dele. Aí fiquei 4 anos separada e ele foi lá. E aí deu certo. Fiquei 1 ano lá e ele aqui, depois ele mandou me buscar. Esperto, né? Mandou buscar. É isso. Então, todo dia é bom? Não. Senhora é mãe dela. Todo dia é bom ser mãe dela. Eu também, né? Criatura. Você é mãe dela? Todo dia é bom ser mãe dela? Ô, cadê seu menininho? É seu sobrinho? menino é dela. É dela? Tá dormindo. Tá dormindo? Todo dia é bom? Sim. Tá bom. Todo dia dá certo. Todas as suas técnicas, então tá bom. Aí você ensina pra nós aí depois. É que eu tô querendo também. Por quê? Porque tem dias que são difíceis porque o outro diverge da gente. Mas nem por isso você vai deixar de amar. Não é verdade? Ai, como você tem moço, você quer bater a cabeça. Você quer bater a cabeça. Não bate a cabeça. Não é assim que a gente fala, não. Mas não ouve. Mas a gente não deixa de amar. A gente vai estar sempre querendo estar com aquela pessoa, desejando o melhor para ela. Ainda que ela não te ouça. Ainda que ela seja diferente. E sabe qual é a novidade? É que não tem novidade. Porque os diferentes é que ensinam ao outro. Porque se o meu marido fosse igual a mim, nossa senhora, tava lascado. E às vezes a gente fala assim, sabe por que não deu certo? Porque não é igual a mim. Não é assim? Mas sabe por que não sei o que não deu certo? Porque não é igual a mim. Ai, olha, eu e a minha amiga, a gente é igualzinha. Não, se for igualzinha, não vai durar essa amizade aí, não. Porque perde o motivo de aprender, de estar juntos. Uma coisa é estarmos ao lado de pessoas que a gente ama, com todas as diferenças, e um apoiando o outro. Né? Outra coisa é você exigir que os outros sejam como você, pensem como você, vivam como você. Porque isso aí a gente já está fazendo há milênios, gente. Quando era lá, a gente estava encarnado lá, vou falar lá, começou os hebreus, a turma do Jacó. Quem não acreditava em Deus não podia conviver comigo. Não era assim? Só que tinha muitas tribos que não acreditavam naquele único Deus. Né? Tanto que os samaritanos, eles são uma tribo que saiu dos hebreus, dos filhos de Jacó.
E eles são inimigos, ficaram inimigos. Por quê? Porque discordavam. Esse papel de viver diferente, de ser ligado, já faz há muito tempo. Por isso que deu certo Lula contra Bolsonaro e vice-versa. Porque isso a gente já tem dentro de nós. A gente já sabe. Isso aí é só recordar rapidinho, tá guardado lá. Mas ao mesmo tempo que essas características egoístas estão dentro de nós, as boas também. Então por isso que em toda relação tem um cara que deixa disso, né? Começa a treta, tem um cara falando, não, vocês são amigos, gente. Vocês estão brigando. Uma vez eu falei pro meu aluninho assim, não pode bater o seu amigo. Ele virou pra mim e falou assim, mas ele não é meu amigo. Mesmo assim, pode bater do mesmo jeito, né? Porque ele quis dizer, ele não é meu amigo, eu vou arrebentar. Eu falei, não pode, você não pode bater em ninguém. E você também não pode apanhar, né? Então, amigos, para encerrar aqui a nossa conversa, a Emmanuel usa um detalhe, uma frase que Paulo diz que na carta para os Coríntios, que é de tudo que você plantar, efetivamente colherá. Se eu quero ter uma boa amizade, as boas ações têm que começar em mim. E não exigir que o outro faça. Só é boa se ele fizer para mim, aí então não tá bom, aí tá doente. A relação tá doente. Né? Se eu quero ter uma boa amizade, uma amizade saudável, eu tenho que começar sendo a amizade que eu quero dentro de mim. Né? E, enfim, se a minha família, eu quero que a minha família tenha paz, eu tenho que começar sendo o apaziguador dentro daquela casa. Ou da família toda, considerando os parentes. Não é? E não o que atiça, o que gosta de atiçar, né? Porque depois, se eu faço isso, tudo bem. Mas eu vou colher o quê? As mesmas coisas. Porque na hora que eu precisar, eles vão agir com a mesma lei. Ué, você não é cruel? Sabe pessoas que... eu sou muito sincera, eu falo a verdade mesmo, doa quem doer. Mas quando vão falar para ela, aí não pode. Tudo que você plantar, esteja pronto para colher. Você prega a verdade, ok. Seja o que for, ninguém tem teto de vidro, né? Aliás, todo mundo tem teto de vidro, né? Ninguém tem teto de concreto. Vai chegar na gente também, não vai? Sim. Porque quem de nós não faz uma coisinha errada? Quem de nós? Jesus só escreveu em um momento. Que foi no momento que aquela prostituta, que não é Maria Madalena, não era nem prostituta, era uma adúltera, né? Era uma mulher que se apaixonou e traiu lá. Ok, ela ia ser apedrejada, segundo a lei de Moisés. Porque eles viviam em tribo, né, gente, no tempo de Moisés? Ai, gente, coisa mais comum, né? Você tem lá 18 anos, 20 anos. O que você tem? Energia para namorar, não é assim? Aí tá lá sua vizinha. É filha, é mulher do seu outro amigo, que é casar com 12 anos. Você vai deixar de se apaixonar? Não vai. Então, por isso que apedrejava a moça, para que aquilo servisse de lição. Então, o cara que amava não queria que ela fosse apedrejada, e ela que amava, né, estava traindo, que era dada em casamento, não era escolha. Ela também já ficava de lição, falava, eu sofro, mas não vou ficar cansada de apedrejada. Então, aquela moça estava passando pela mesma lei, que era a lei mosaica. E Jesus só escreveu um momento. Foi esse, que puseram ele enrascado e falaram para ele assim, olha, Jesus, essa mulher aqui, ó, foi pega em adultério, e a lei de Moisés diz que tem que apedrejar, até a morte.
que o Senhor diz? Onde tinha um rolo estava Jesus, né? Aquele lá matou. Peraí que eu vou lá ajudar. Jesus, essa aí é adúltera, essa era prostituta. Ele estava lá com essa turma. Porque ele veio para os doentes. Ele falou, ele não veio para quem estava bom. E Jesus sentou e começou a escrever umas coisas na areia ali. E aí, né, conta-nos próprio Emmanuel que Jesus escreveu, nesse momento, ele olhava e escrevia assim, matou o irmão, traiu a esposa. E foi contando, escrevendo coisas, sem dar nomes. E as pessoas começaram a ver. Depois que ele escreveu bastante pecados, digamos assim, erros, ele falou assim, quem não tiver erro, que joga a primeira pedra. Imagina você matou seu irmão e vendo um homem escrever ali, matou o irmão, pelo amor de Deus. E aí foram jogando as pedras e indo embora. Né? Hoje nós não temos Jesus para escrever isso aí, mas diz que tá tendo um estudo forte aí que vai sair até 2035 um aparelho que lê pensamento, sabia? Vocês estão cuidando, hein? Eu já vou pôr minhas barbas de molho. Só falta o celular fazer isso. Ele já escuta o que você fala. Já pensou? Eu tô aqui pensando, nossa, que sapato nada a ver, né? Tô aqui falando e pensando. Aí ele fala, por que você tá achando que esse sapato nada a ver? Vamos ter que comprar os capacetes. Bloqueadores, né? Igual. Então, não é 2035, mas já está em estudo, viu? Fiquem com Deus, meus amigos. Desculpa as piadinhas, obrigado aos casais. Vamos que vamos. Nossa. E assim, vamos emanando os nossos melhores sentimentos de paz, de amor, de fraternidade, de amorosidade para todos os habitantes do nosso planeta, para todos aqueles que se encontram em necessidade, hospitalizados, doentes, em situação de rua, passando frio, passando fome, que todos possam ser acalentados, tratados, cuidados e recebendo a paz, o amor e a tranquilidade da espiritualidade. E assim pedimos aos nossos mentores particulares, aos mentores daqueles que estão assistindo esta live e aos da Casa do Caminho, que possam fazer uma limpeza nos ambientes, que possam fluidificar as águas, que possam curar aquilo que está afligindo cada um de nós e que possamos, assim, sermos amorosos, afetuosos, que possamos perdoar a nós mesmos, nos respeitarmos e sermos amparados. Uma boa noite, uma boa semana e até a próxima semana.